Olá, boa noite. Muitos de vocês já devem saber quem é esse menino da foto. A gente está vendo a imagem do João Pedro Matos Pinto. João Pedro tinha 14 anos, morador do Morro do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro. João Pedro é mais um número na estatística, ou menos um menino negro que vai ter oportunidade de crescer, de realizar seus sonhos, mais um dentro do escancaramento que é a sua morte, mostrando que, infelizmente, a política do preto é bandido, preto tem que morrer, ainda prevalece. João Pedro poderia ser meu filho, meu irmão, meu vizinho. Então, a dor que essa família está sentindo é uma dor que também nos afeta, é uma dor que dói em todos nós, é uma dor daquele que sabe que toda manhã, quando sai de casa, talvez não volte, única e simplesmente pela cor da sua pele. Então, hoje, o nosso encontro da Fluke Digital é dedicado especialmente ao João Pedro, na esperança de que em algum momento a gente possa dizer que acabou, e que a gente não vai ver mais isso acontecer. João Pedro, um beijo para você. Bom, vamos a mais uma, né, gente? Precisamos. Quando a gente fala que vai seguir em frente, que a gente resiste, é uma forma de mostrar que toda vez que nos enterram, nós somos semente e vamos florescer. Boa noite a todos, mais uma vez. A FLUC é representada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria Ministério Público do Trabalho. Parceria estratégica Museu de Arte do Rio, MAR. Realização: Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Daniele Bernardino, estou aqui para mais um encontro da nossa Fluke Digital. Bom, primeiramente a gente quer agradecer a todos e a todas que nos prestigiaram na primeira mesa do ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina. Tivemos uma noite mágica, uma noite de gala, com Conceição Evaristo, Vera Eunice e mediação da queridíssima Flávia Oliveira. Já são mais de 15 mil pessoas que já visualizaram os nossos vídeos postados nas redes sociais da FLUC, inclusive com a versão traduzida em Libras. Bom, agora vamos para mais uma noite que certamente será mágica, tanto quanto foi a nossa abertura. Bom, lembrando a vocês que nós temos um processo em que 45 convidados estarão conosco, nos quais 38 desses convidados são mulheres, mulheres negras. Nós estamos aí provando que podemos estar em qualquer lugar. Hoje a gente tem um encontro até majoritariamente masculino, mas ele não representa o todo nesse nosso ciclo de encontros. O tema de nossa conversa, Ninguém Vai Falar por Mim, mostra que Carolina Maria de Jesus antecipou o debate sobre lugar de fala em quase 60 anos. Carolina era tão ciosa do personagem que criou para si, que chegou a ter um pequeno entrevero com a Ruth de Souza, que a interpretou na primeira adaptação de Quarto de Despejo para o teatro. O encontro de Ruth de Souza com Carolina Maria de Jesus é tema de um curta produzido pelo cineasta Luiz Antônio Pilar, de quem eu vou falar rapidamente aqui. Só porque, dentre as muitas realizações que ele fez, está um documentário sobre o meu tio-avô, que é o cantor, compositor e ativista negro Antônio Candeia Filho, o Candeia, que, na verdade, na minha casa a gente só chama de tio Tuninho. Mas é uma outra mulher com muita ancestralidade que vai mediar essa conversa de hoje. Eu estou falando da Sabrina Fidalgo.
Ela é filha do dramaturgo Birajara Fidalgo e da produtora Alzira Fidalgo, que entraram para a história do teatro negro ao criar o Teatro Profissional do Negro. Conhecemos a Sabrina Fidalgo em 2017, na primeira edição do Laboratório de Narrativas Negras para Audiovisual, um dos projetos de formação mais bem-sucedidos na história da FLUP. Mas ela chegou ao laboratório com uma enorme bagagem, depois de passar pela Escola de TV e Cinema de Munique e na Universidade de Córdoba. Seus filmes já passaram por mais de 300 festivais. Olha, eu querendo minimizar aí os feitos de Sabrina. E apenas o média-metragem Rainha, que ela lançou em 2016, ganhou mais de 20 prêmios. Um outro exemplo da potência dessa querida pode ser medida pela publicação americana Bustle, que a colocou como uma das 8 cineastas mais promissoras do mundo, no universo de 36 diretoras internacionais. É com essa riqueza toda que eu passo o bastão aqui do nosso encontro. Está com você agora, Sabrina. Boa noite, todo mundo. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui colaborando com a FLUP, pela segunda vez como moderadora de uma mesa. Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu estou com o coração partido, né, pelo acontecimento triste de hoje, né, mais um, né, desse triste número do genocídio negro que acontece nesse país. Mas a gente está aqui e a gente vai provar que a gente vai conseguir, de fato, sobreviver e viver cada vez mais. Boa noite, Dani, muito obrigada pela introdução. Né, a mesa dessa noite será Ninguém Vai Falar Por Mim, vai reunir o dramaturgo Elisandro de Aquino, o cineasta Luiz Antônio Pilar e o Wilson Rabelo, todos eles com projetos autorais, livros da biografia ou mesmo o corpo de Carolina de Jesus. Fizeram isso no momento em que a autora de Quartos de Despejo vivia um certo ostracismo, debatida num nicho acadêmico controlado por pessoas brancas. Os três vão narrar Carolina em diferentes momentos do movimento negro e, não à toa, Elisandro, o último a escrever sobre ela, já o faz num projeto em que compartilha o protagonismo com Cida Moreno, uma mulher negra. Então, vamos aqui à apresentação de todos eles. Vou começar com o Luiz Antônio Pilar, esse querido amigo, cineasta, tem uma vasta obra teatral, televisiva e cinematográfica, cujo mote principal e inescapável é um diálogo com os grandes ícones da negritude brasileira. Além do documentário Candeia sobre o avô de Daniele Bernardino, com remoção e enquadro a história de 4 negros na tela. Dirigiu o longa Lima Barreto ao terceiro dia, história que ele já havia escrito um certo nada. Carolina Maria de Jesus, essa personagem do Papel e o Mar, no qual imagina o encontro entre João Cândido e a autora de Quartos de Despejo, dos episódios brasileiros. Boa noite, Pilar, tudo bom? Tudo bem, Sabrina, boa noite a todos e a todas. Não podemos deixar de registrar esse dia triste com o assassinato do menino, João Pedro, mas é como você falou, como a nossa apresentadora falou, é mais um motivo para a gente seguir em frente, para a gente demonstrar a importância do nosso trabalho, a solidariedade que a gente, e empatia que a gente dedica a essas famílias que estão sendo massacradas. Não bastasse essa pandemia mundial, não bastasse o desgoverno que a gente tem, essa política de assassinato no Rio de Janeiro de pessoas negras, homens, mulheres, meninos, meninas, tem que chegar ao fim. E a gente tem que sempre falar. E o nosso trabalho, a nossa perspectiva, a nossa realização passa um pouco por aí, sim, de denúncia. Né? Tem um quê de Carolina Maria Jesus, uma mulher que, na sua arte, se prestou o serviço de denunciar tudo o que ela achava que estava errado, e que era muita coisa, e fez uma grande obra. Estamos aí. Estou à sua disposição. Só perguntar. Prazer.
mais uma vez por perto, Pilar. Saudades, viu? Eu também. Bom, vamos seguir, então, com a apresentação aqui, né, do nosso segundo convidado, que é o Wilson Rabelo, nascido em Belo Horizonte, é um ator autodidata que já trabalhou em clássicos do teatro brasileiro, como O Último Carro, Calabar, Paga Guatão, Besouro, Cordão de Ouro, Cartola. Também atuou em Bacurau de Léo Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Faz mais de 15 anos que apresenta o monólogo Carolina, o Luxo Lixo, que ele próprio adaptou. Boa noite, Wilson, tudo bom? Olá, querida. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Pilar. Boa noite. Com certeza não podemos começar a falar de Carolina sem falar de João Pedro. E, de certa maneira, demonstrar nossa frustração de ainda não podermos oferecer aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos brasileiros, um país decente para uma criança crescer, aprender, respeitar e viver com dignidade. E Carolina se impôs a esse dever de falar sobre o que ela vivia e o que ela sentia, através da palavra, através da poesia, através do teatro, através da música, através da expressão. E ela me ajudou muito a construir uma nova maneira de ver o teatro, de nos ver no dia a dia, comunicando não só com os nossos irmãos, mas em todas as camadas da sociedade. Carolina nos permite falar sobre nós mesmos para que todos possam entender. Consegui falar só um pouquinho, inclusive em respeito ao João. Não, difícil, né, esse momento, realmente. Assim, a gente está com o coração na mão. Obrigada, Wilson. A gente volta daqui a pouco, tá? Vou seguir aqui com a apresentação. Nosso terceiro convidado é Elisandro de Aquino, professor formado em Letras pela UFSC. Produtor de novo, um conveniado pela UNED, traduzido para inglês e francês. Sócio da Vila Mundo e do Instituto João Donato, com os quais produziu eventos com a peça Eu Amarelo, inspirado nos textos de Carolina Maria de Luz. O Instituto João Donato da Terra Grande Mundo Adriano. Boa noite, Elisandro, tudo bem? Olá, Sabrina, boa noite, Pilar, Wilson, boa noite a todos. Uma alegria estar na mesa e uma tristeza ao mesmo tempo, né? A perda do João, e que é uma perda para o Brasil, né? E interromper uma flor assim tão ainda novinha, mas que outras surjam, né? E como foi falado já, o nosso trabalho é muito esse, né? A gente usa a Carolina, na verdade, com toda reverência, com todo amor, mas a gente sabe que, no fundo, quando a gente fala dela, a gente está falando de todos, né? E estamos aqui para ela, né? Por ela. É isso. Bom, vamos dedicar, então, a mesa para essa flor, né, que se foi hoje, né, para esse menino, né, mais uma vítima desse estado genocida, e ficar bem atentos, né, para que cada vez menos isso aconteça, seja através da nossa arte, da nossa voz, né, da nossa presença aí nesse mundo, né, no mundo artístico, sobretudo, que a gente habita. Eu vou começar, eu queria pedir para a gente dividir um textinho do curso que o Pilar realizou, né, sobre a Carolina Maria de Jesus com a maravilhosa musa, diva, rainha Ruth Souza. Será que a gente pode mostrar um trechinho do curta? Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor.
Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje, trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Palmas para Que Ruth. coisa mais linda ver isso, né? Que coisa mais maravilhosa. Que mulheres, né? Que mulheres, que dupla dinâmica. E essa fala, né, final, né, da Carolina, que ela disse que o Brasil deveria ser governado por alguém que passou fome, né? Isso ecoa tão forte, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse regime fascista, né, de governo que a gente está, enfim, aí, sofrendo com essa demanda. E aí eu te pergunto, Pilar, nos 60 anos de aniversário, né, do lançamento do livro Quarto de Despejo, a Carolina, ela antecipou, né, como bem disse a Daniela na introdução aqui, né, todo esse debate, né, do lugar de fala, quando ela diz que ela não gostava, né? Ela não queria que ninguém interpretasse ela, não queria que ninguém falasse por ela. Ela tinha uma consciência muito grande de si, né? Da sua história, de sua potência artística, de sua potência pessoal. Eu queria que você falasse um pouco como foi você, sendo um homem negro, dirigir uma obra com as falas dela, através da voz de uma grande dama, que é a Dona Ruth de Souza. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência, como isso te tocou. Queria falar também que você, na época que você filmou, você já sabia, né, desse pensamento da Carolina em relação ao lugar de fala dela, que ela tanto defendia. E como você se vê hoje em dia, já com esse debate de gênero, raça já bem avançado, como você se vê hoje enquanto homem negro tendo realizado esse trabalho? Então, vamos lá. Vou tentar dar uma contextualizada. Esse trabalho que vocês acabaram de assistir faz parte de um conjunto, de um projeto chamado A Cor da Cultura, que foi produzido pela Lapilar, TV Globo e o Canal Futura. Dentro dele tinham 5 programas, e esse aí é o Heróis de Todo Mundo, onde eu cinebiografei 60 personalidades negras, com 2 minutos cada um. Foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que contar a história dessas personalidades em 2 minutos. Esse projeto foi veiculado na televisão, no Canal Futura, e também serviu de material de apoio para as escolas públicas, atendendo aquela demanda da Lei 10.639, lá no início. Um trabalho realizado em 2003, esse aí. Foi um prazer enorme que eu tive, porque eu dirigi a Ruth de Souza, né, a nossa querida Ruth de Souza. Era o 2º ou 3º trabalho que eu fazia com a Ruth. E ela me contou várias histórias dela com a Carolina de Jesus, com
com a Carolina Maria de Jesus, na época em que ela fez a peça, e foi um estresse, que a Carolina exigia da Ruth determinados comportamentos artísticos. Ela acabou dirigindo a Ruth. A Ruth me contou histórias muito engraçadas. Antes disso, bem antes disso, talvez lá pelos anos 98, 99, 2000, eu fiz um estudo muito profundo sobre a Carolina Maria de Jesus, que eu queria fazer um filme sobre ela. Eu cheguei a ganhar um incentivo à época, se eu não me falha a memória, da Fundação Cultural Palmares, ainda regida pela Dulce, no governo Fernando Henrique Cardoso, para desenvolver um roteiro, e nós desenvolvemos um roteiro, o Ioia Verse. Eu até estava vendo hoje aqui, e registramos ele na Biblioteca Nacional em 2001, 2002. A minha ideia, naquela época, era fazer um filme sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, pegando ela desde de Sacramento, lá no Sacramento, na cidade onde ela nasceu, até o lançamento do livro Quarto Despejo. O nosso roteiro tinha esse arco dramático, né? Me importava muito contar essa história anterior, de como ela chega no Quarto Despejo. Isso tinha um propósito, Sabrina. Desde então, ainda sem entrar profundamente nesse conceito do lugar de fala, eu já entendia que a história do Quarto Despejo em si deveria e tem de ser contada, pelo menos no audiovisual, com todo respeito a Elisandra Wilson, por uma mulher. Eu sempre pensei que o filme deveria ser feito por uma mulher. Então, eu fiz um arco dramático no meu roteiro, que ele ia até o momento em que ela era descoberta pelo Audálio. Porque na vida dela preguiça, e que ela vai contar muito aqui no Diário de Bitita, em alguns... Eu tenho uns outros escritos aqui, os caras que estudaram bem ela, que é o José Carlos Sebibon-Merri e o Roberto Levin, com quem eu tive muito contato à época. A história da Carolina já representava muito da nossa história, já falava muito por nós. E aí, de uma forma, antecipando esse discurso, antecipando esse conceito e entendendo muito o que a Carolina estava dizendo no seu diário, eu já entendia que o filme do Quarto Despejo, teria que ser reinterpretado por uma mulher no seu contexto. Infelizmente, o nosso filme, que seria uma advance da obra da Carolina, não foi concretizado. Talvez por motivo de produção, eu não sei o que aconteceu, a gente não conseguiu concretizar, e esse projeto ficou amortecido, embora tenha um roteiro, tudo bonitinho. Em 2003 surgiu essa oportunidade de fazer o Herói de Todo Mundo, e na primeira temporada a gente já biografou 30 nomes, e um deles, obviamente, foi o da Carolina de Jesus, que surgiu logo de cara, e eu tive a oportunidade de convidar a Ruth, que estava na sua plenitude, né, com muita saúde, com muita lucidez na época, e ela veio trazendo todas essas histórias que ela teve com a Carolina. Foi muito enriquecedor, porque Ruth, se eu não me engano, dirigida pelo Amir Haddad, ou supervisão do Amir Haddad, no monólogo, teve na plateia a contestação da Maria Carolina de Jesus. A Carolina falava, não, essa daí não sou eu. Ela tinha, a Carolina, uma consciência muito grande do que ela queria falar, de como ela queria ser representada, e talvez, com certeza, como ela queria ser lembrada na história. E também um misto de muita desconfiança pelo processo, muito regido nesse meio, né, pelo dono, pelo intelectual branco. Ela usava desse mecanismo, que era um mecanismo de defesa, para garantir a sua fala, para garantir o que ela estava ali apontando. Com isso, eu percebo que ela antecipou muita coisa. Ela disse, somos nós que temos que falar por nós mesmos. Antecipou, inclusive, uma campanha do primeiro governo Lula, né, aquele Brasil Sem Fome, lá, Fome Zero. Ela antecipou com a
frase clássica dela: esse país tem que ser dirigido por alguém que passou fome, de preferência mulher. Ela consegue antecipar duas coisas: alguém que passou fome, que estava lá no Lula, e antecipou também a Dilma. Ela também fazia a prevenção de que deveríamos ser presididos por uma mulher. Então, era uma mulher que, de fato, estava à frente do seu tempo. O livro, O Quarto de Despejo, que é o que a gente está comemorando hoje, 60 anos, que eu tive a graça... Eu tenho que mostrar, porque essas coisas têm que ser mostradas, né? Essa é a primeira edição. Oi? Eu acho que tem lá. Eu acho que a gente tem que mostrar, né? A gente tem que materializar para que as pessoas vejam que existe, foi escrito de fato, está aqui, não é um mito, não é uma mentira, entendeu? É uma verdade absoluta, são palavras que, como diz num outro filme que eu vou fazer, que foram escritas e que ninguém jamais poderá apagar. A gente está quase dispensando. Passa esse projeto A Cor da Cultura, que é esse filme que vocês viram. Mais tarde eu tive a oportunidade de criar uma ficção com uma companheira chamada Cláudia. Aí já é um curta-metragem de ficção, que é um projeto nosso, que é um projeto meu, de juntar pelo menos duas ou três grandes personalidades que lutaram a fim para determinados assuntos e fazer com que eles dialoguem, porque a sociedade brasileira acredita erroneamente que nós negros somos muito divididos, que a gente não tem uma comunhão. É mentira, né? Isso é uma verdade implantada pelo pensamento do dominador branco para que a gente fique dividido. Mas nós, em vários aspectos, em várias situações, em vários momentos da história do Brasil, estivemos muito juntos. E aí o nosso primeiro filme foi o Encontro Fictício de Carolina Maria de Jesus e de João Cândido, né? E que a gente percebia que tinham tudo a ver um com o outro, né? O João lutou em 1910 pelo fim da revolta, pelo fim do castigo da chibata na Marinha e fez uma grande denúncia. E Carolina retoma essa denúncia, a mesma especulação, o mesmo tipo de sofrimento, a mesma exploração, ela retoma essa denúncia no Quarto de Despejo. Eles se encontram e vão querer se identificar, saber por que você escreveu, por que você fez a revolta. E quando eles se entendem, um fala para o outro: agora a nossa obra está completa. O filme é muito bonito e tive a honra de fazer, né? Foi uma honra triste, mas é uma honra. Foi o último trabalho realizado como ator do nosso querido e saudoso Zósimo Bubu. Então, para encurtar um pouco, a Carolina tem sido uma referência muito grande na minha obra cinematográfica, na minha obra teatral, na minha obra televisiva. E, como homem, o que eu levo assim, como um grande aprendizado, Sabrina, é o diálogo, saber ouvir e respeitar este lugar de fala que Carolina não pediu, exigiu da sociedade como um todo, exigiu dos homens brancos, exigiu dos homens pretos, esse respeito que ela impôs, entendeu? Com todo o seu sacrifício, com toda a sua labuta, o respeito à sua vida e à sua obra. Isso foi o que eu mais tirei, isso que me deixava muito impactado, como aquela mulher, naquela situação que a gente conhece, conseguia ter essa lucidez e lutar, e não envergar, e exigir que fosse respeitada e que a deixassem falar. Então, a fome da Carolina era muito maior do que só um prato de comida diário que ela relatava todo dia. Era fome pelo respeito, era fome pelo sucesso, era fome pelo reconhecimento, era pela denúncia, né? É muito curioso como no Quarto de Despejo ela é quase como uma síndica daquela favela, né? Todo nego fala: vou falar para a Carolina vai te botar no livro dela, eu vou te botar no meu livro, e ela denunciava através da obra. Então, fundamentalmente, esse respeito pelo lugar de fala de todos, da mulher, pelo lugar de fala de qualquer um que é necessário. Isso foi o que
que mais me chamou a atenção na obra dela. E o que mais procurei fazer enquanto biografei ela nesses 3 momentos da minha vida. Oi? Foi aí? Estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Pilar. Maravilhoso. Ficou um silêncio. Eu falei, ué, será que eu saí do ar? Muito bom. A gente vai tocar daqui a pouco para pensar um pouquinho mais. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me escutando? Todos ouvindo. Então, tá. Sabrina. Eu vou seguir agora com o Wilson. Vou pedir para a gente exibir um trechinho da performance do Wilson no monólogo Carolina, o luxo do lixo. Tem um trechinho? Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Sacramento. Ela era descendente de escravos que trabalhavam na extração de ouro e que depois foram transferidos para as fazendas de café. E após transferidos para as fazendas de café, ela foi trabalhar nas fábricas de São Paulo dos anos 50. Trocada por máquinas e mãe solteira de 3 filhos, ela foi catar papel. Mas, embora só tenha no 2º ano primário, ela era uma escritora, era uma poeta, e vivia para realizar o seu sonho de escrever. E ela começou a narrar em 4.500 manuscritos o dia a dia dela como catadora de papel. E ela fez a primeira radiografia da primeira manifestação marginal de moradia na São Paulo dos anos 50, que foi a favela do Canindé. Ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo. É a história que nós vamos ouvir agora. Isso era um preâmbulozinho do espetáculo chamado Carolina, o luxo do lixo, onde eu tentava, pelo menos, apresentar um pouquinho do universo de onde surgiu Carolina, nascida de Sacramento, em 1914, e vale lembrar que no mesmo ano, no mesmo dia, e apenas a 700 quilômetros de Abdias do Nascimento. Então, a Carolina, na verdade, para mim, ela, além de ser alguém que denunciou uma parcela do sofrimento da sociedade que até então não era representado, não era expressado artisticamente, ela criou uma obra artística. O que eu me identifiquei com ela, primeiramente, através de me identificar com as mulheres, porque, junto com Carmen Luz, nós fizemos uma leitura de um espetáculo que não vou me lembrar agora, mas onde eu tive a oportunidade de ler com um personagem feminino. E aí eu percebi a potência que personagens femininos vão trazer para um ator, para um homem. Eu estou aproveitando esse delay que está havendo aí, e não estou ouvindo, porque ninguém vai estar ouvindo também, então eu vou ilustrando com essas informações. Então, na verdade, Carolina... Ai, meu Deus, hoje o dia está começando frio. Mas lá na favela já deve estar pegando fogo. Para isso não tem hora. Outro dia, meu Deus, eu estava vendo o seu Ismael, tinha ido lá pegar uns pão velho para fazer café, para despachar os meus filhos da escola. Quando eu vinha vindo, encontrei o Raimundo, o seu santinho do Rabindé, estava com uma faca na mão,
30 centímetros. O matéria é muito pesado. Mas, de qualquer maneira, agradeço esses segundos aí que deu para se perceber um pouco do espetáculo. Na verdade, era um griot, porque, como eu disse, eu percebi nessa leitura dirigida pela Carmen Luz a potência que os personagens femininos podiam trazer não só para a arte, mas para a minha construção de homem. E, posteriormente a isso, eu tive contato com a Carolina. Então, na verdade, eu percebi em Carolina, além da sua capacidade de enfrentar as agruras no dia a dia, como ela realizava isso, de que maneira ela se construía como pessoa para impor-se, para criar uma linguagem e sobreviver, vendo o mundo, dando o seu olhar e trazendo ele, o seu olhar, para uma expressão que, na verdade, não se limitava à literatura, porque ela também escreveu teatro, ela também cantou e compôs 2 LPs, ela escrevia poemas, ela criava fantasias para as suas manifestações de carnaval. Então, ela tinha um olhar plural das suas potências artísticas, que é uma maneira de interpretar o mundo. Essa atitude perante o mundo é que, na verdade, me cativou em Carolina e que ela serve para um homem também. Ela serve para construir pessoas. Então, na verdade, eu, quando represento Carolina, eu tento, além de mostrar o que ela conta, mostrar o ser que conta, que é uma mulher que se construiu num país onde a mulher estava num patamar de supressão, de invisibilidade. Então, na verdade, ela vem como mulher, ela vem como negra, ela vem como artista. E é muito importante lembrar que Carolina não era uma favelada. Daí a razão dela ficar perplexa e querer não só revelar, mas discutir isso com o mundo. Porque a Carolina era uma mulher nascida no campo, na lavoura. Eu até usava ainda equivocadamente o substantivo escravizada. Ela descendia de escravizados. E em Minas Gerais, em uma região que também havia muitas mulheres com essa atitude. Por isso que, na verdade, a denúncia de Carolina, depois de alguns anos, que eu já faço o espetáculo há uns 20 anos, não passou a ser o meu principal foco de contação. É, na verdade, de contar o caráter de quem vê, de mostrar a construção necessária para você, além de falar, confrontar. E, principalmente, ela criou um produto. Ela tinha essa perspectiva também de ser uma pessoa capaz de vender o seu trabalho. Não era apenas uma denúncia, era uma criação artística também. E, no caso, como Lima Barreto, ela construiu o discurso, mas ela também pretendeu e trabalhou na linguagem. Então, hoje nós temos pessoas como Elzira Perpétua, como Rafaela Fernandes, que são uma das várias doutoras que discutem os 5.000 manuscritos de Carolina. Não só ela não escreveu só o Quarto de Despejo, nós já temos o Diário de Bitita, temos eu não vou saber descrever os outros 5 livros dela, mas além da antologia poética, mas tem aforismos, ela tem pensamentos que ela, na verdade, essa autora Rafaela diz que ela trabalha muito transformou a obra dela num palimpsesto. Ela, na verdade, recria continuamente as suas memórias, as suas observações, e ela reflete sobre as suas observações. Aí começa o trabalho crítico, analítico e literário e ficcional. Então, a Carolina não pode ser reduzida a alguém que tem uma obra de diário. E essa atitude artística também, porque eu levei quase 10 anos para ter coragem de fazer Carolina como monólogo. E não era um desejo individual, é porque hoje a Carolina está sendo muito contada, mas em 92 ela não era ainda, como ela também deixou de ser. Temos que também lembrar que Carolina não foi aceita pelo movimento negro, porque Carolina ela militava
na sua crença sobre o mundo. E ela tinha contradições naturais de uma pessoa que nasceu em 1914, e o Brasil nunca foi para amadores, a nossa história muito menos. Então, muitas vezes, ela teve que se desconstruir enquanto negra, como ela tinha que ler Olavo Bilac, e acaba tendo que... Porque nós, como, principalmente os autodidatas a qual grupo eu pertenço, muitas vezes temos que descobrir a nossa poesia, como dizia o João Cabral de Melo Neto, pela pedra, pela contradição. Então, às vezes, eu falo que a minha negritude não está esquecida. Eu me construo como negro no meu dia a dia porque eu tenho que sobreviver sob uma cultura que tenta ser hegemônica e que é muito violenta. Então, nós temos que lidar com o cotidiano. Carolina educou 3 filhos sozinhas. Então, muita gente também criticava ela por ter procriado seus filhos com homens brancos, por exemplo. Ela seria muito incompreendida hoje, porque ela estava se construindo no percurso, como pessoa, como cidadã, como mulher. Então, ela também serviu para mim, não de inspiração, mas de referência, de ser, de pessoa, e também de artista, porque ela me deu coragem, junto com ela, de começar a minha obra de solo, que, na verdade, é um lugar onde eu tento não homenageá-la, mas, humildemente, ser capaz de contá-la. Eu não me ponho em segundo plano, mas poder ser capaz de contá-la, principalmente para camadas da nossa sociedade que incluem, além de negros, pessoas que não têm acesso à literatura, que não têm acesso ao teatro, uma compreensão não didática, mas artística da sua realidade. E com a pretensão de interferir nesse mecanismo, de tentar construir uma sociedade a partir do seu ponto de vista, que é o que nós temos que começar a fazer agora. Muito mais do que reparar a história, reconstruirmos uma história. Fazer do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a matéria-prima que ela fazia para a sua literatura e para as suas atitudes de cidadão, no caso de cidadã. Então, para mim, a Carolina passou a ser uma referência de pessoa, de artista. É uma pesquisadora dentro da sua própria obra de arte, usava o palimpsesto, usava toda a possibilidade de quem está na rua tem de construir a sua cultura, o seu conhecimento. É claro que hoje nós, negros, principalmente os jovens, eu não faço parte desse grupo, temos acesso à cultura acadêmica, mas nós não podemos nos restringir à cultura acadêmica para acessarmos o conhecimento e expressarmos a nossa sabedoria. Ela me representa um pouco isso, porque todas as pessoas têm que acreditar e têm que estar conscientes de que elas têm sabedoria e de que elas têm o que dizer. O que mais me contagiou em Carolina é mais do que ela dizia, perceber que todos nós temos o que dizer. E nesse momento do país, talvez até, eu não diria obrigação, mas perscrutarmos o nosso desejo, aflorar em nós a necessidade de participar ativamente do nosso cotidiano. Então, Carolina, até eu gosto muito de um termo que a Conceição usou outro dia, a maternagem. Essa relação que ela tinha com os filhos dela, ela tinha com a comunidade dela, ela tinha com o país dela. Quando ela sentava com governantes, com pessoas que tentavam assambarcá-la, né, no seu programa midiático, ela conseguia reverter isso para o ponto de vista dela sobre o mundo. Que muitas pessoas têm pontos de vista idiosincráticos, que não estão em acordo com o universo mais letrado. Essa coragem de errar os seus próprios erros, Carolina também traz. Então, a literatura dela, que muitas vezes é considerada equivocada, ou a sintaxe não está dentro, mas as pessoas já têm estudiosos que percebem que ela cria uma maneira de expressar quase que sensorialmente o que ela está sentindo, mais do que apenas
ilustrar por palavras, ela tenta quase que como imprimir o cheiro, o mal-estar perante um mundo que as pessoas não querem ver na profundidade que ela revelava. Então, como ela dizia, ela abria a janela para que muitos, mesmo fechando seu nariz, sentissem um pouco do odor desse país. Porque há várias maneiras de se construir uma nação, mas talvez não apenas fazendo por um grupo, mas estando junto com ele. Mas não é chamando esse grupo a participar, é este grupo se percebendo como sujeito e falando e expressando como o bispo do Rosário. Então, todos têm a sua capacidade, a sua potência de participar da sociedade. Eu gosto de Carolina e fiz ela durante 4 anos com um projeto que pode me dar a possibilidade de não cobrar para fazê-la, embora eu tenho que cobrar pela minha arte, e consegui um edital que me permitiu isso. Porque eu acho que ela, antes de chegar ela tem que estar em todas as camadas sociais, mas é muito importante ela acender, como acendeu em mim, a potência que existe dentro de cada um. Então, eu me construo como pessoa a partir dessa mulher. E na nossa sociedade, na nossa cultura, principalmente nós escravizados, a mulher sempre foi mantenedora da nossa cultura, do nosso vigor, dos nossos mistérios, da nossa cosmogonia. Então, essa percepção de que a mulher traz atitudes que nós, homens, eu ouvi isso ontem também numa live do Filó, né, na Segunda Black, falando sobre isso, que as mulheres, principalmente do nosso grupo étnico, são as que estudam mais, são as que sempre estiveram levantando e sustentando a família. Quantas famílias nossas estão sob o suporte das mulheres, classe média ou não? Então, a Carolina representa muitas mulheres, muitas parcelas que as mulheres têm na nossa sociedade, na educação, na pretensão, na luta, no sonho, na atitude de usar o seu temperamento, mesmo porque Carolina era uma pessoa agressiva, porque ela tinha que estar agressiva, ela tinha que estar enfrentando todos os dias fome, frio, desprezo, o seu próprio mau cheiro, porque ela tinha uma percepção estética maravilhosa, ela tinha sonhos, ela também queria e usava os seus casacos de pele. Então, a mulher que se permitia ser um ser humano em todas as suas contradições. É esse respeito por si mesmo que eu acho que nós temos que começar a potencializar no nosso povo, independente da nossa condição social, econômica e escolar, porque o saber está na observação, está na escuta, está na mas está na troca, no falar, no errar. A expressão é quando você tenta atingir o seu âmago, e muitas vezes você não se conhece, mas a necessidade de expressar e de criar uma linguagem que possa representar o que você sente. Arquitetar, inventar, porque arte também é invenção. Então, eu sempre me nutri de Carolina pela sua denúncia, mas pela sua maneira de ser, de se construir, de ver o mundo e de ver-se no mundo, como cidadã, como artista. Mas o silêncio reflexivo para Carolina e para João Pedro. E também, só para fechar, isso, falar de Carolina eu me sinto quase como... E a aula aí? Falá-la já seria o suficiente. Mas eu estou satisfeito de ter feito pelo menos essa pequena abordagem do que eu sinto por ela. Mas o Lissandro escreve melhor. Quem escreveu foi Carolina. Mas eu posso passar a bola aqui que eu vou respirando mais, tá, Sabrina? Estou aprendendo a ser humilde, somos homens que escutamos, tá? Você está perto de 3 homens que ouvem, mulheres. Acho que Sabrina... Obrigada, Wilson. Vocês estão me ouvindo bem? São homens que
dizem sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Estão me ouvindo? Sim. Sabrina está congelando Tá. para mim. Alô? Oi. Sim. Estou te ouvindo. Alô? Alô? Oi, pessoal. Acho que a Sabrina está com alguma dificuldade ali na conexão. E aí ficou congelado. Está todo mundo me vendo, me ouvindo? Eu te vejo, Dani. Sabrina está Opa! congelando Algum para mim. probleminha? Tá? Isso, Dani. sabe? Enquanto a gente vai Demorando tudo. Isso, enquanto a gente vai restabelecendo a Sabrina e ela vai ajustando ali a questão da internet, para fechar esse primeiro bloco, esse momento em que a gente está usando os vídeos para ser aí esse pontapé inicial da nossa conversa, a gente também reservou um vídeo para ser o pontapé inicial da fala do Elisandro. Então vamos ao vídeo agora, e aí a gente já volta com ele para essas primeiras considerações. Você viu o vídeo? Eu printei. Pilar, que é um videomaker, evidentemente já botou o vídeo dele leve. É a fome. Eu sou negra. E a fome é amarela. O Brasil devia ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Que eu aviso aos pretendentes da política que o povo não tolera a fome. Preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Nada. Nada é pior na vida do que a própria vida. Eu hoje estou triste. Sem ação com a vida. O nosso país tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca. E os políticos? Fraquíssimos. E tudo que é fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa. Que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Que maravilha, né? Que maravilha. Aplausos daqui, aplausos Carolina daqui. para se ouvir e calar, né? Exatamente, né? Silencia a alma, né? Mas eu vou deixar o Alessandro falar agora para a gente, fazer essas considerações iniciais, até explicar um pouquinho para a gente do que foi esse trabalho, Alessandro. Está com você. Obrigado, Dani. Diferente dos meninos aí, eu conheci Carolina em 2014 e fui chamado para fazer um roteiro e eu precisava falar de uma mulher negra. Mandei uma mensagem para uma amiga chamada Nívia Ellen,
Ela tinha acabado de fazer um projeto no SESC sobre mulheres negras e pedi a ela, então, que me mandasse biografias e histórias. Ela me mandou uns 10 nomes. A Carolina estava no terceiro, em tópico, né? Primeiro, segundo, terceiro. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu não conhecia Carolina Maria de Jesus. E quando eu comecei a ler a biografia de Carolina, eu fiquei com uma sensação de pesar gigantesca, porque eu me formei em letras, não estudei Carolina, em sequência passei a dar aula de literatura e nunca falei de Carolina. E isso gerou em mim uma sensação de pesar mesmo. E a forma que eu tive para pedir desculpas a Carolina foi escrevendo sobre ela, foi criando essa dramaturgia e fazendo eu amarelo. Então, o projeto ele começou em 2014 e a gente só o executou em 2017. Então, no decorrer desses 3 anos, eu fiquei muito na companhia de Carolina Maria de Jesus, na companhia das obras dela, e na sequência, então, foram chegando os nossos colaboradores, né, e se formando a família. Né? O Isaac Bernard foi o primeiro nome que me veio, porque, além de ser um diretor que eu respeito muito, iniciado por um griot, uma pessoa que adentra lindamente no universo feminino, e depois Cida Moreno, que foi uma indicação do Rodrigo França. Eu mandei uma mensagem para ele e falei: Rodrigo, me manda uma lista aí de mulheres, atrizes, para a gente fazer uma audição. E ele me falou: eu não vou te mandar nomes, eu vou te mandar um nome. E chegou a Cida e virou a nossa Carolina. Quando você nos fala sobre esse lugar de fala, né, que foi um tema assim, muito, eu acho, muito recorrente na vida de Carolina, me vem também sobre o que a gente está imprimindo nesse lugar de fala, né? Porque como a gente hoje está utilizando a ficção para falar de Carolina, essa ficção para tentar se chegar a uma verdade, né, uma realidade, a uma tentativa de realidade, né, me ocorre muito sobre como eu vou querer imprimir a Carolina. Elisandro, vou só te interromper rapidamente, só para que você fale mais alto. Tá tão gostoso, mas a gente quer ouvir muito bem o que você está falando. Eu falo baixinho mesmo. Agora tá top. Melhorou Você muito. conseguiu ouvir tudo que eu falei? Estava ouvindo? Sim, sim. É só para dar um upgrade aí na qualidade do som, mas a gente está ouvindo muito bem também. E aí a gente então começou a fazer dentro desse laboratório, quando a Cida chegou e quando o Isaac chegou, a gente tinha uma dramaturgia pronta, toda dentro do quarto de despejo. Mas em reunião eu estava com muito desejo de falar outras coisas sobre Carolina, que pegasse Casa de Alvenaria, que pegasse Provérbios, que pegasse o Diário de Betita. E aí, numa reunião mesmo de construção, a gente foi identificando alguns pontos e construindo essa dramaturgia, que é, ao meu ver, uma divisão desses universos que foram que pertenceram a Carolina, né? Um antes do sucesso literário, no momento em que ela vivia no Canindé, a essa transformação e esse fenômeno, né, de vendas, onde ela então se consagra como uma autora, e o término disso quando ela é esquecida, que tem muito a ver, inclusive, com a ditadura, né? Então a gente conta uma história da Carolina trafegando um pouco nesses universos que ela fez parte. Agora, a outra coisa que me chama muita atenção quando eu penso na Carolina é que ela realmente foi uma detentora da fala dela, né? Mas quando a gente assume a nossa fala, a gente também sabe que vai ter, por um lado, uma liberdade gigantesca, porque eu vou poder falar exatamente aquilo que eu quero, mas como preço dessa liberdade há muita dor e muita solidão, né? Pelo menos da forma como eu vejo. E a sensação que eu tenho quando eu sinto Carolina, quando eu leio Carolina e quando a gente construiu esse universo dramatúrgico, é que ela, no Canindé, vivia como um ser estranho, né? Essa é uma palavra, inclusive, que eu acho que se adequa muito a ela, porque ouvia a valsa vienense, lia Camões, ameaçava os outros favelados dizendo: eu vou botar você no meu livro. E, no entanto, quando ela ascende, ela passa a viver dentro de um outro contexto, e aí em Casa de Alvenaria, ela continua se sentindo um ser estranho para aquelas pessoas.
ela é obrigada a conviver dentro de um cenário que talvez ela não estivesse habituada. Então, né, no caso de alvenaria, a gente consegue ver isso, do quanto esse fenômeno dela também gerou a ela prejuízos, né, emocionais, né, de cansaço mesmo, desse assédio que ela, de repente, se transformou. Então, eu tenho uma sensação de que ela só realmente conseguiu encontrar a paz quando ela se mudou para Parelheiros. Mas, curiosamente, essa mudança também tem a ver com o esquecimento dela, né? Então, quando a gente fala da Carolina, me vem um pouco desse lugar de inadequação constante, né? De estar num lugar que talvez não seja o lugar, ou que o lugar também não esteja preparada para essa potência que é essa mulher. Né? Uau! Que conversa boa, né? Vou fazer algumas provocações aqui. Vou começar com o Pilar, né? Porque ele falou do meu tio avô, não, né? Mas vou começar por ele. Nada pessoal, né? Querido, você mencionou o material daquele projeto maravilhoso, A Cor da Cultura. Por que eu estou elogiando tanto? Porque eu sou educadora e, de alguma forma, tive contato com esse material, bebi muito nessa fonte. E me lembro que ele foi fundamental para que as escolas pudessem pensar Lei 10.639, enfim, foi um material que contribuiu muito. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que a gente não traz tanto a Carolina para dentro do universo da escola, ou se a gente precisa fazer mais disso, se não traz, ou se traz, traz pouco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a educação. Eu fazer uma homenagem aqui. O Wilson participa como ator daquele projeto também, interpretando a memória falou. Quem era mesmo? O Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, é verdade. Bom, assim como o Elisandro falou, tem uma falha na nossa educação, né, que prima por esconder determinados personagens da história do Brasil. Eu até escrevi um pequeno texto em homenagem ao Aldir, na passagem, no falecimento do Aldir Blanc, porque foi na música do Aldir, né, há muito tempo, Nas Águas da Guanabara, o Dragão do Mar reapareceu na figura de um grande feiticeiro a quem a história nunca esqueceu. Nessa música, eu tomei conhecimento de dois grandes personagens da história do Brasil, que foi João Cândido e o Dragão do Mar, o cara que faz todo um movimento contra a escravidão no Ceará, obrigando o Ceará a fazer uma abolição 4 anos antes de 1888, em 1884. Então, o ensino brasileiro, ele oculta da gente essas personalidades históricas, acadêmicos, artistas. Então, a gente cresce, assim como falou Elisandro, e eu também cresci assim, com uma defasagem, com um desconhecimento total. Então, desde lá, a educação não faz questão de trazer isso para a escola. Esse legado é nosso. Então, eu acho que hoje, né, como o Wilson muito bem falou, quando ele começou a trabalhar com a Carolina, ainda era um nome muito pouco ouvido e pouco comentado. Quando eu fiz o meu roteiro lá atrás, ainda em 99, também era um nome um tanto quanto esquecido, mas hoje a gente já vê ela entrando em alguns caminhos. A Globo acabou de fazer uma série aí agora, né, que é aquela Segunda Chamada, que o nome da escola é Maria Carolina de Jesus. Já é um pouquinho. Eu já falei lá que a gente precisa explicar quem é de fato esse personagem. E eu acho que cabe a gente agora introduzi-la na educação, introduzi-la nos meios culturais, nas peças, no cinema. Eu acho que esse é um legado que nos diz respeito, porque o ensino formal ele não vai fazer, entendeu? A não ser que a gente obrigue. Resultou muito, como você disse, Dani, o Herói de Todo Mundo, não só o personagem da Carolina, mas 90% daqueles personagens que eu biografei, quase foram 60, eu diria, e sem medo de errar, 50, eram completamente desconhecidos das crianças nas escolas, como um todo. As pessoas ouviam falar do Rebouças, como Avenida Rebouças, Túlio Rebouças, mas não sabia da história dos irmãos, dos dois engenheiros, nem do pai.
Era uma grande surpresa, isso demonstrava o total desconhecimento. Então, eu acho que é uma função nossa de artista trazer esses nomes, contar essas histórias, ficcionar, porque como eu sou um contador de história, né? Eu crio ficção. A memória, por mais que eu fale de Carolina, de Maria Carolina, o que eu tenho são relatos, o que eu crio é uma memória. Nem sempre vai ser a Carolina, a minha reinterpretação, mas eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, a gente tem que dizer. O Wilson falou, não sei quantos livros ela escreveu. Enquanto ele fez isso, que eu saio um pouquinho do ar, eu fui catar, e é bom que a gente mostre. Tem o quarto de despejo, tem que estar na escola, tinha que ser literatura obrigatória na formação dos alunos, desde o ensino fundamental, lá até passando pelo médio, e a gente não lê isso, nem na faculdade, né, Isa? Depois, ela escreveu, isso aqui é uma tradução em inglês de Casa de Alvenaria, que seria o segundo livro dela, e aí começa uma série de outros. Ela escreveu um livro chamado Provérbios, que são só provérbios que ela faz, né? Tem o Quarto de Bitita. Tá? Estou mostrando isso, gente, para que vocês que estejam em casa, quem não tem, veja que existe, procure, vá ler, entendeu? E depois tem uma série de organizações. Tem um outro aqui que já é uma coisa nova, que é pós-morte, né? Meu Estranho Diário, que ela fez, também foi organizado depois, livro escrito sobre ela, Onde Está a Felicidade, que é uma antologia de texto dela e alguns comentários de algumas pessoas, publicado, se eu não me engano, isso aqui, pela Fundação Cultural Palmares, que, lamentavelmente, hoje está entregue sob direção de uma pessoa que eu só posso classificar como insana, lamentavelmente, aquele cara que eu não gosto nem de falar o nome dele, e uma antologia pessoal. Esses livros todos são da Carolina e a gente desconhece, a gente não estuda nas faculdades de teatro, de letras, nas faculdades de cinema, entendeu? Então, é um legado que foi deixado para a gente e que, como provocação, eu respondo como objeto, produto. Então, eu tenho a oportunidade de fazer 3 e não me refuta. Ainda falta um grande filme de longa de ficção sobre ela. Tá? E que eu, como disse lá na minha entrada, acho que tem que ser feito mesmo por uma cineasta mulher. É um desafio para a gente, mas eu acho que isso vai ter que ser contado por uma mulher, e chegou a hora. Está mais do que na hora. Tá? Estão me perguntando muito aqui, Dani, será que eu posso responder? Onde pode-se ver o que vocês passaram aí? Ele está na rede aberta, está no site da Lapilar, na Lapilar Produções Artísticas, www.lapilar.com.br, está lá. E o canal Futura ainda exibe, e ainda acho que tem um projeto para quem foi educador, para quem ainda precisa desse material, eles ainda cedem, eu acho que ainda fazem isso. E como você disse, foi um material de apoio sustentável naquela época, que a gente não tinha muito o que falar, foi um material precursor, inovador, audiovisual, contando histórias de negro na escola, foi fundamental, eu me sinto muito orgulhoso de fazer. Esses personagens são riquíssimos. O seu tio-avô, nossa, ele dá uns 10 filmes de ficção. Cada Verdade. do Candeia dá um filme de ficção. Por que eu digo filme de ficção? A nossa cultura é oral, a gente está acostumado a ouvir histórias, e a gente tem feito muito documentário, né? Eu acho que agora está na hora da gente dar um salto, nós, enquanto cineastas, e criar ficções, e dar a nossa interpretação do que foi o Candeia, né? Do que foi a Carolina, fazer isso para que a gente sensibilize aquele que nunca ouviu Candeia. Você acredita que tem gente que viu meu filme, né? Viu o filme, olha o teu tio-avô, falou, cara, eu nunca tinha ouvido esse cara, onde eu ouço os discos, adorei. Semana passada eu fiz uma sessão aberta no Vimeo, foi um sucesso, as pessoas respondendo, ou seja, são personagens e histórias
que tem público ávido para entender, para ver, para ouvir. Então, eu parabenizo a iniciativa do Wilson, eu parabenizo a iniciativa do Elisandro. Eu acho que a gente tem que repetir isso constantemente. Não é uma provocação, não. Isso é uma obrigação nossa. Eu não vou dizer uma obrigação, não. Isso é uma, como provocação, uma obrigação nossa. Eu costumo dizer que eu faço qualquer coisa, desde que me pague e que mantenha a minha dignidade. Mas quando eu posso escolher, é neste manancial que eu vou beber. São essas histórias que eu faço questão de contar, entendeu? Porque são ricas, estão ali e ninguém meteu a mão nesse ouro ainda. E agora, mais do que nunca, essas histórias são nossas. Eu não divido com mais ninguém. Um dia eu até brinquei lá com alguém que veio falar, o Isaac vai dirigir o Eu, o que você acha? Eu falei, eu acho que tem mais a que dirigir, é super talentoso, eu só espero que ele me apoie o dia que eu for contar a história, um diálogo entre Isaac Rabin e o Shimon Peres, entendeu? Porque eu acho que um artista pode fazer tudo, só que a política deles não deixa a gente fazer tudo. Enquadra a gente num cantinho. Só que eles estão esquecendo que esse cantinho nosso é muito rico. E aí agora eles estão vindo para o nosso cantinho, para o nosso quintal, como sempre. Exato. Mas a recíproca tem que ser verdadeira. Então eu defendo a reciprocidade. Tá? A gente tem que fazer, todo mundo pode fazer, mas nós, mais do que todos, temos que fazer. É uma obrigação. Obrigada, Pilar. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar o ensejo desse pequeno intervalo. Vou passar o bastão de volta para a Sabrina, que é a nossa mediadora. Parece que ela já teve a conexão restabelecida. Ela vai dar continuidade, mas eu deixo vocês aqui com um problema. Aquela história, vocês que lutem. A gente só tem mais 15 minutos. Sabrina, está com você. Chegou? Chegou. Estava acreditando que já estava tudo certo. Mas será que ela está só sorrindo para a gente ou congelou? Me parece que está. Me parece que está congelado, obrigada, né? Então, não, ela voltou, olha, ela voltou. Aula, que maravilha poder escutar esses maravilhosos sobre a rainha. Estão me ouvindo, gente? Acho que está rolando delay. A gente estava ouvindo, mas com um delay, né? Bom, vou continuar aqui, a gente vai negociando aí. Vai ser uma mesa repleta aí de sorrisos negros, né? Vou agora fazer uma provocação para o Rabelo. Rabelo, você fez uma escolha no trabalho que você desenvolveu em que você inicia pelo ambiente vivido pela Carolina na favela, muito mais do que a fala dela efetivamente, como ponto de partida. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o porquê dessa escolha, né, de partir do lugar mais do que da fala. Sim. Primeiro, vale lembrar, eu, como já estou fazendo Carolina há quase 16, 17 anos, já fiz várias versões, porque a cada vez que eu faço uma temporada, eu vou redescobrindo a densidade dessa mulher. Ela tem muitas camadas, não só estéticas, e vale lembrar que na história dela, ela conta outras histórias também. Então, teve a primeira versão, que eu fazia um catador de papel que encontrava o livro, e à medida que ia lendo, ele ia se transformando e entendendo a si e o mundo que o rodeava. A minha versão anterior, a que eu estou fazendo agora, que eu vou dizer, eu fazia um griot, que, na verdade, eu tentava colocá-la na nossa memória, tirar a Carolina de um momento dos anos 60 e tentar colocá-la na nossa ancestralidade. Seria inseri-la num patamar que, na verdade, faz parte do nosso pensamento, do nosso entender o mundo.
E agora eu estou fazendo uma versão com a Mariana Bernardes, que ela canta autores desde a década de 30 que também versavam sobre o mesmo tema. Então, eu tento colocar a Carolina agora ao lado, num panteão de outros poetas e de outros artistas. É como se ela pudesse, se eu tentasse fazer, através do meu trabalho, o que ela sempre procurou estar, em todos os lugares. Porque eu costumo dizer que eu faço meu espetáculo para nazistas, para fascistas, para racistas. Por que eu digo isso? Porque nós, artistas, não temos a habilidade de matar. A nossa única forma de lutar é construir, reconstruir, modificar as pessoas sem pedir licença, porque a arte tem essa capacidade de acessar a alma, o espírito das pessoas e transformá-las. A catarse tem esse poder. Então, inicialmente, eu achava, inclusive, eu quero lembrar do Zósimo, na primeira tentativa que eu tive nos anos 90 de montar Carolina, ele já havia pensado que a gente deveria fazer no antigo lixão de Caxias. Não conseguimos realizar, mas ficou essa ideia na minha cabeça, como um ambiente que a gente tenta higienizar a cidade, escondendo atrás de tapumes. Porque existem várias camadas de revelação na obra de Carolina. O ambiente, porque vale lembrar que Carolina, quando conheceu a favela, ficou perplexa, porque ela não conhecia pessoas vivendo naquela situação tão abjeta. Então, ela se revoltou contra aquele grupo, como uma artista indignada. Então, foi por isso que eu comecei neste lugar. Também comecei dando ênfase à denúncia dela. Depois eu percebi que era a mulher que denunciava, que trazia para o teatro uma potência da mulher coragem, da mãe coragem da nossa mitologia. Não a mãe coragem russa. Então, hoje, eu estou fazendo Carolina com essa cantora e que traz vários poetas e vários compositores, tentando mostrar como a obra dela transcende lugares. Eu ainda pretendo fazer a de smoking não para brincar, mas para poder colocá-la nos salões, porque ela entrou em todos os lugares. Ela tem metáfora para todas as categorias espirituais que lidam com ela. Para brancos, para racistas. Ela tem o poder de atravessar qualquer tipo de barreira para modificar. Essa catarse... Sim. Desculpa, eu tenho curiosidade de saber como é que as mulheres recebem o teu trabalho. Eu não quis... Até assim... A primeira vez que eu fui na casa da Vera Eunice, em 90 e alguma coisa, eu pedi para ler o texto para ela. Ela jura até hoje que ela me viu vestida como a mãe dela. Mas eu nunca coloquei mais que um lenço. Não. Eu só coloquei um lenço. Porque, na verdade, Carolina, ela tem uma capacidade sinergética de envolver a gente. A sinestesia. Você consegue... Você vai modificando o seu corpo lendo ela. Sim. É porque ela tem uma literatura... Ela criou uma linguagem que quase desenha, que quase modifica a gente, até pela sintaxe dela, que ela criou para contar o que ela sentia. Arthur, sabe, tinha quando o teatro seu duplo, a capacidade de pela raiva, pelo adensamento da alma, chegar num lugar novo. E ela conseguiu fazer isso com a linguagem. Então, nesse momento que eu estou com essa cantora, é porque também hoje a Carolina não está podendo estar só no palco. Eu já estava percebendo isso, porque eu percebia mais pessoas sensíveis no bar. O teatro hoje já não poucas. O teatro é o mesmo público que eu faço teatro aqui no Rio há 37 anos, praticamente é o mesmo público que até hoje vai no teatro. Então, a gente não renovou a plateia do teatro na sua totalidade. Existem alguns nichos, mas o teatro popular está ressentido de ser... Até eu costumo dizer uma coisa também, quero aproveitar esse momento. Quando a gente vai no açougue, a gente não vai ao açougue para ajudar o açougueiro.
A gente vai comprar a carne porque nós acreditamos e precisamos da proteína. Eu acho que as pessoas têm que ver a necessidade que elas têm, não só material, não só de entretenimento, não só de momento, mas de construir a sua alma. São o que, através da arte, você consegue fazer exercícios de imersão que só o artista se detém nisso. E não só o ator, o escritor, o cenógrafo. Eu, de uns anos para cá, o envelhecimento nos ajuda a ser mais tolerantes e mais receptivos. Hoje, qualquer espetáculo, você tem algo que você nunca tinha pensado antes. Então, para mim, não existe teatro ruim. E percebi, que já tenho feito muito audiovisual, que em qualquer filme que a gente considere bom ou ruim, o trabalho, o empenho é o mesmo. Então, a entrega para o trabalho, para a arte, nos faz transcender. Então, voltando ao pilar, as mulheres, eu tenho que contar a alma, porque eu fui crescendo, construindo a minha alma com as percepções que a alma dela me trazia. E a alma não tem sexo. Até quero aproveitar esse momento para dizer que todos os negros podem encontrar os negros. É quase que relembrar que Fabiana Cosa, para muitas pessoas, não podia contar a Dona Ivone Lara, e nós temos que perceber que nós somos plurais. E que o artista pode, nós, artistas, temos a liberdade de contar o que quiser. E concordo com o Pilar. Eu já quis contar a história da Anne Frank. Porque eu falava, bicho, porque nós precisamos de todas as plateias. Eu entendo também o Alessandro com o Isaac, como entendo o Pilar também. Claro, nós transitamos com arte em qualquer lugar. Pô, o Pilar é um produtor de cinema e de audiovisual que trabalha com... Pelo amor de Deus. Eu quero dizer que nós temos que ter a liberdade de contar, por isso que eu quis contar essa mulher, porque no momento não havia, mas estou muito honrado que tenha muitas Carolinas, e como o Shakespeare merece, e tem um festival em muitos lugares da Inglaterra, Carolina merece um festival, porque cada um de nós que contar o mesmo livro, são vários, não vai contar de uma maneira só. Por isso que eu fui ver esse do Alessandro, amei, nossa, claro, aquela dança que a Cida começa o espetáculo, é maravilhoso, uma luz. Então, todos nós crescemos em ouvir Carolina com o olhar do outro. Sim. Porque são muitas camadas, sem contar, até Onde Está a Felicidade, é um trabalho da Rafaela Fernandes. Eu tenho um livro dela também, chamado A Poética de Resíduos, que é maravilhoso, que é onde a gente vai descobrindo, porque poucas pessoas pesquisaram nesses 5.000 manuscritos. Perfeito. Onde ela tem várias... Então, esses livros da Rafaela faz isso. Esse Onde Está a Felicidade são só alguns poemas inéditos. Então, se nós, concordo com o Pilar, nos debruçarmos sobre Carolina, nós temos... e se nós recriarmos Carolina, nós temos literatura para mais 50 anos. Nossa geração... Exato. Vou pegar o gancho aí, vou pegar um gancho. Vou pegar o gancho dessa recriação, né, da Carolina, vou trazer o Elisandro para a nossa conversa. Obrigada, Rabelo, perfeito e retocável na sua fala. Elisandro, eu fui uma geração que tive contato com a Carolina porque uma professora negra da escola, no ensino fundamental, me apresentou esse livro. E foi meu primeiro contato com ele. Ela foi minha principal interlocutora nesse sentido. Só que eu já li Carolina sendo uma menina negra da casa de alvenaria, né? Era um outro lugar da recepção dessa leitura, né? E aí eu queria te fazer uma provocação exatamente nesse sentido, né? Essas outras Carolinas, ou seja, outras mulheres negras que vêm com outras referências, que já são as mulheres da casa de alvenaria, as mulheres negras que tiveram a possibilidade de fazer o ensino superior, o mestrado, o doutorado. A gente está falando para muitas delas, porque nós percebemos que tem um percentual muito expressivo dessas mulheres compondo o nosso grupo de formação. Como é que a gente lida com esse ícone, tendo essas referências diferentes, e o quanto que a mão pesa, né, numa reescrita de Carolina, tendo lugares de fala tão diferentes, ainda que o ponto de partida seja comum? Eu vou começar te respondendo esse último item que você falou, que é dessa reescrita, então, considerando várias Carolinas. Eu tive
eu só tive paz com essa produção, com esse projeto, quando Vera Eunice assistiu a peça. A gente fez Sesc Ipiranga e um dia a Vera foi com toda a família. Eram 13 pessoas ao todo. E a gente ficou muito comovido, né? E eu, então, finalmente conheci a dona dos sapatinhos. Falar com Vera sempre me emociona muito por conta disso, né? E então, quando Vera assistiu a peça e quando a peça terminou, ela falou da pesquisa que a gente fez, ali eu entendi que eu tinha autorização da Vera, essa autorização tanto intelectual quanto histórica, mas afetiva também, de falar sobre Carolina. E a sensação que me bate sempre é que ela passou o bastão para a gente, né? Uma pessoa que, independente do que dissesse a ela tinha muita fé, e uma fé em si. Foi uma mulher que acreditou muito nos sonhos e que os fez valer. Então, quando a gente faz a peça, a gente ouve muitos jovens, esses jovens, então, de casa de alvenaria, que trazem histórias para a gente semelhantes ao que foi vivido por Carolina, mas sempre buscando um referencial um pouco mais distanciado. Eles vão falar da avó, eles vão falar da mãe, como alguém que viveu uma realidade muito parecida à de Carolina. Então, eu acho que para a gente há uma responsabilidade de pegar essa história que foi construída por Carolina lindamente e de, com ela, reconstruir outras histórias. Agora, o que me chama a atenção também, falando em especial de Quarto de Despejo, é que isso foi falado pela Vera Eunice quando nos assistiu. 60 anos pós Quarto de Despejo, e a realidade, infelizmente, continua muito semelhante ao que foi vivido por Carolina. E há muitos desdobramentos, né, sobre a obra de Carolina, se é literatura, se não é literatura. Eu não tenho muita paciência para esse tipo de discussão, porque eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre vejo uma arte como algo que ou me bate, me afeta profundamente, ou não me afeta. E isso, para mim, é uma verdade absoluta. Então, quando a Vera viu o Eu Amarelo, e quando a gente depois conversou sobre a realidade das favelas e sobre o que se vive no Brasil, a gente, infelizmente, chegou a essa constatação de que ainda há Carolinas em casa, em quarto de despejo. Há muitas Carolinas que ascenderam, que estão nas suas casas de alvenaria, mas há muitas Carolinas ainda nos seus barracos. Perfeito. Maravilhoso, Depois da pandemia. Rabelo, repete Perfeito, aqui. E após a pandemia, haverão muitas Carolinas. Não só a sociedade vai gerar a Carolina inicial, mas eu acho que, aí citando Milton Santos, a escassez vai gerar uma nova geração de sujeitos sob a sua própria fome. Sim. Nós vamos descobrir a solução para a nossa fome. Sim. Sim, sim. Esperamos que a pandemia nos motive nesse sentido, né? Nós sempre conseguimos. Exato. Nós ainda continuamos aqui, acima e apesar de tudo. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Meus queridos, muita gratidão aqui por esse encontro, por esse momento. Pena que o tempo não é nosso amigo, né? Muitas vezes, e a gente quer falar mais, perguntar mais, mas a gente não tem tempo para tudo isso. Mas eu acho que cumpriu o seu papel, foi uma excelente provocação. Eu acho que, assim como eu fiquei embevecida aqui assistindo, todo mundo também nas suas casas pôde contemplar uma conversa muito boa, um debate muito rico, e eu agradeço imensamente a vocês. Mas vamos partir agora para os encaminhamentos finais aqui do nosso encontro. Bom, bem breve, em 10 segundos, um tchauzinho aí de cada um. Vou começar pelo Pilar. Só um tchauzinho. Tchauzinho. Deixar meu agradecimento e minha admiração à FLUP,
uma realização corajosa nesse momento, necessária. Parabéns a toda a equipe. Dar o meu abraço fraternal e saudoso ao nosso querido Elcio, lá que se foi, nosso parceiro. Dizer que estou sempre à disposição de vocês. É fundamental que esse projeto continue. Eu me sinto parte dele, já tendo participado em outras edições. Dizer que estamos aqui durante esse período de quarentena, fazendo a nossa parte, ficando em casa, tá? Estamos à disposição. Quem quiser assistir Os Heróis de Todo Mundo, me manda um inbox que eu disponibilizo para a gente ficar em casa. Fiquem bem, se cuidem e acreditem que tudo isso vai passar. E aí a gente vai voltar a produzir e a se encontrar e a discutir com toda a força necessária. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um beijo grande, Pilar, Rabelo, aquele beijo final. Então, muito obrigado. Prazer revê-lo, Pilar, Elisandro, Daniela e Sabrina, e dizer que nós somos homens que ouvimos mulher e que os homens têm que ouvir as mulheres. E, humildemente, ouvir e fazer e respeitar. E também agradecer a oportunidade, dizer que o meu espetáculo está na estrada, vai continuar muito, e sempre que houver uma Carolina em alguma esquina, em algum teatro, em alguma biblioteca, dê um minuto de atenção a ela, que ela merece. E ela, como disse o Pilar, ela deixou 5.000 manuscritos. Nós temos muitos anos de matéria-prima que ela colheu, que ela catou com o seu sangue para nos fornecer uma matéria-prima de um lugar que ninguém vai poder ver novamente. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Elisandro. Então, agradecer o convite, uma produção tão fina, tão delicada. Eu vou encerrar com um verso do Drummond. Eu o escolhi porque eu falei inicialmente sobre o João, né, citando como uma flor, e Carlos Drummond de Andrade fez uma citação a Carolina que eu acho que, por si só, ele fala muito. Ela é mais necessária e será a flor do lodo. Então, Jesus para essas flores do lodo, né, João, uma delas, e Carolina também. Perfeito, obrigada, querido. Bom, a Flup Digital nos permitiu ampliar o público com o qual estamos falando. Tivemos quase 500 inscrições e selecionamos 210 mulheres de diversas partes do país. Um perfil altamente qualificado, com 40% de mulheres com curso superior completo e mais de 38% de mestras ou doutoras. As inscritas vieram de mais de 80 cidades, algumas de uma África lusófona e até mesmo uma francesa. Isso sem falar em algumas brasileiras que estão trabalhando no exterior. Essas 210 selecionadas formaram 7 turmas de 30 mulheres. Criamos uma turma especial de catadoras do ABC Paulista por intermédio da parceria com o Ministério Público do Trabalho. Esse grupo de mulheres catadoras nos é muito especial, porque além de morarem na periferia, exercem também o mesmo mérito da Carolina. Algumas delas, como a dona Naná, fizeram seus estudos trabalhando ali, no mesmo ofício da Carolina. Dona Naná hoje está fazendo mestrado em engenharia ambiental. Por mais donas Naná, né, gente? Agora vamos encerrar com mais uma das cartas, né? É o nosso segundo encontro, a segunda carta. A carta da semana passada emocionou muito a todos nós. Tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. É uma carta de uma das nossas participantes do processo de formação. E a carta dessa semana é de uma preta com uma ancestralidade ainda mais porreta que a minha e a da Sabrina Fidalgo, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade para mediar essa nossa conversa. É que a sergipana Iércia Assis é tataraneta de ninguém menos que Maria da Soledade, uma angolana que chegou escravizada ao Brasil. Ainda menina, Maria da Soledade encontrou uma corisco na beira do rio que corta a cidade de Carmópolis, no Vale do Contegiba, no estado de Sergipe. Ela levou aquele corisco para a senzala e a mostrou para sua avó, que por ser uma senhora nagô,
e explicou que aquele corisco, na verdade, era Yansan, e que a partir daquele momento seria necessário cultuar aquela pedra. Maria da Soledade, junto com a sua avó e depois com a família que vai constituir, passou a celebrar anualmente uma festa em devoção e obrigação a Yansan, Santa Bárbara, né, no sincretismo religioso. E Hércia de Assis está terminando seu doutorado em antropologia sobre as relações entre o Brasil e Angola, terra dos seus ancestrais. E com a carta dessa incrível mulher, a gente vai se despedir do encontro de hoje, convidando a todas e a todos para que na próxima terça-feira, às 19 horas, estejam conosco no nosso terceiro encontro do ciclo de debates. Ai, gente, esqueci o nome do ciclo de debates agora. Mas é isso. Vamos nos ver na semana que vem. Eu fico muito emocionada quando a gente tem a oportunidade de ler essas cartas. Um beijo para todos vocês. Um ciclo de debate chamado Carolina. Agora a memória veio toda. Até a próxima. Dona Carolina, me chamo Dorothy. Não sei ler e escrever, mas ouvi falar de você. Por isso, pedi a quem sabe esse ofício redigir essas palavras que saem da minha boca para o papel e são enviadas à senhora com muito intuito de atingir seu coração. Dona Carolina, muito obrigada por tudo que fez pelas mulheres do corpo. Com as coisas que escreveu, você disse para a sociedade que a gente existe. E pensa também. Sabe, Dona Carolina, tem gente que acha que porque eu não sei ler e escrever, eu também não sei pensar. Mas pensar, Dona Carolina, é como sonhar, como viajar, como dormir e como acordar, pois não larga do corpo que está. Por isso, Dona Carolina, eu penso, e o meu pensar é de agradecimento à senhora, ao que a senhora pensa e coloca no papel. Seu papel que não é só para si, mas para todos, todos que dormem e acordam sem se largar do que é, de onde está e de como se vai caminhar. E é isso, Dona Carolina. Quando ouvi as histórias que a senhora escreve, entendi que nem todos dormem e acordam para si, para estar, muito menos para caminhar. Muito embora não deixem de pensar. Sabendo eu que a senhora é do pensar, gostaria de lhe perguntar que mesmo eu, sem saber ler ou escrever, mas convicta do pensar, seria eu muito resiliente ou subalternizada demais para me rebelar? Se rebelar, Dona Carolina, para mim é voltar a estudar. Obrigada, Dona Carolina.